Cortes na ciência, antivacina, cortes na educação, fake news, poluição, extinção de espécies, agrotóxicos, desmatamento. Sério Sapiens! Fala Sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. E eu sou o Renan. E já adianto que hoje a ameaça é grande, então nada mais justo do collab ser nível Avengers, né? Pois é, nosso episódio de hoje ele vai ser mega especial porque a gente trouxe 2 podcasts de peso aqui para bater um papo com a gente. E com certeza boa parte de vocês, biólogos ou amantes de biologia, deve conhecer. Então pega sua breja, seu café ou seu suco e vem com a gente. É isso mesmo, Sapiens. Trouxemos essa super collab com a galera do Desabraçando Árvores e do Biologismo e discutir um pouco sobre o universo da divulgação científica. O processo de levar ciência até vocês e até pessoas que talvez não tenham familiaridade com esse assunto, né? Pois é, então aguenta coração. E bora que o papo tá demais. Só vem e já compartilha com seus amigos, hein? Bom, então hoje a gente está aqui com convidados mais que especiais, né, Renan? É isso mesmo. Eu, pelo menos, que acompanho aí os 2 podcasts há um tempo, tenho eles aí em alto conceito. Eu queria convidar vocês a se apresentar um pouquinho, falar um pouco da trajetória aí de cada um e o que levou vocês a esse mundo, né, dos podcasts. Antes deles responderem, eu queria só realizar um desejo meu, né? Que é poder... Eu sei que muitos dos nossos ouvintes já conhecem eles, mas eu gostaria de perguntar para eles. Então eu vou começar com o Fernando. Fernando, explica pra gente, quem é você na fila do pão? Fila do pão, opa, howdy, vamos começar com howdy. Na fila do pão eu sou o Fernando, mineiro, pai do Ian, pai da Liz, marido da Mirinha, neto do seu Elon, sobrinho da Tia Cotinha, filhado do Bião, orientado do meu Tim. Mas no mundo acadêmico eu sou biólogo, sou mestre em zoologia de vertebrados, sou especialista em manejo de espécies ameaçadas, coordenador executivo do Plano Nacional de Ação para os Pequenos Felinos, trabalho há 17 anos no IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e estou terminando aí meu doutorado lá na Unesp de Rio Claro, com o pessoal do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação. Da hora. E você, Flávio, quem é você na fila do pão? Vixe, agora ficou ruim para mim me apresentar depois do Fernando aí, desse currículo todo aí. Ficou tímido. Mas eu sou biólogo também, sou formado na Unicep, uma faculdade particular de São Carlos. Faz 10 anos que eu me formei lá, um pouquinho mais, 11 anos na verdade, e faz 10 anos que eu trabalho lá também. Então eu acabei de me formar, já comecei a trabalhar lá, trabalho nos laboratórios. A galera me chama meio de Severino dos laboratórios, porque eu estou cada hora num laboratório, odontologia, psicologia, mas trabalho também com a zoologia do laboratório lá, do setor de biologia, né? É a parte que eu mais gosto. E também tem uma especialização em perícia ambiental, embora nunca tenha exercido, mas acho que faz parte aí da fila do pão. Você, então, é o multitarefas do laboratório aí, né? Exatamente, faço de tudo um pouquinho ali. E o Desabraçando, ele tem um nome muito curioso, que a galera, eles têm, assim... Meio que um estereótipo, né, de biólogo de parques da natureza que abraça árvores. Então, assim, há muito tempo eu tenho um pouco de antipatia, assim, eu costumava sempre falar que o pior inimigo do biólogo é o biólogo, às vezes, sabe? Porque... e o ecologista, para mim, quando eu digo o ecologista, é a pessoa que não tem formação, mas que, sei lá, lê as coisas e assiste programas de televisão e é um super especialista em tudo, né? Não desfazendo, é claro, do conhecimento tradicional e tal, mas a minha proposta era mostrar que o biólogo é um cientista, sabe? Que é uma pessoa séria, comprometida com o seu trabalho, e que o que a gente faz é super importante, que a gente não é um bando de hippie louco que fica fumando maconha na universidade, né? Como alguns ministros aí afirmam, e fica abraçando árvore e tal, e
Mas não, que nós somos cientistas sérios, né, que comprometidos com o nosso trabalho. E a ideia original, na verdade, não era essa. A ideia original ia ser Concast, que ia ser o podcast sobre conservação, né? E o nosso Sim. slogan ia ser Aqui não abraçamos árvores. Só que já existia um Concast. Aí eu falei, putz, né? Que nome que a gente vai dar pro podcast? Aí eu falei, pô, aqui a gente não abraça árvore, então vai ser Desabraçando Árvores. E foi horrível, assim, porque todo mundo criticou no início, entre os nossos amigos, né, o nosso círculo. Pô, mas esse nome e tal. E até hoje eu comecei a perceber que os algoritmos, eles acabam jogando outros podcasts para cima, porque o nosso nome é meio abstrato, né? E no fim a gente acabou percebendo também que isso, apesar, né, de ser um nome que desperta curiosidade, ele tem uma conotação um pouco negativa, né? Às vezes, participando de mesa redonda, sempre tem um que fala, mas por que Desabraçando? E eu vejo que os algoritmos também, se você, sei lá, como é um nome muito abstrato, quando você tem ciência escrito no nome do podcast, já fica bem explícito. Se você entrar lá para procurar um podcast ciência, vai ser um dos primeiros, né? Mas a gente segue, eu gosto do nome, já virou a nossa marquinha aí, né? Ai, com certeza. Mesmo porque a gente passa isso até no nosso podcast, porque também não tem, né, o nome, ou sei lá, as palavras-chave, geralmente, do podcast ou ciência, igual você falou. Mas eu acho que quanto mais diferente, melhor aí no ramo. A gente tem que se destacar na podosfera, né? Exato. E você, Flávio? Como é que foi para a equipe de vocês a escolha aí, né? Tanto do ramo de podcasts, eu sei que vocês inicialmente eram uma página, né? Se vocês puderem contar um pouquinho mais. Claro. Pois é, a gente no início era eu e o Aron, era só uma dupla, né? E a gente criou a página no Facebook primeiro, foi em setembro de 2017. E foi assim, o Aron também trabalha na mesma faculdade que eu, né? E a gente administrava a página de biologia da faculdade. Mas aí eles começaram a padronizar todas as páginas dos cursos lá, e aí uma pessoa só ficou responsável por isso, né? Pelas redes sociais de todos os cursos. E com isso a gente acabou saindo dessa página, e era uma coisa que a gente gostava de fazer, que a gente sempre usou o humor como parte da divulgação também, né? E aí a gente falou, pô, vamos criar uma nossa, né? E aí a gente criou o biologismo, né? Aí isso foi em setembro de 2017. E aí a gente manteve essa identidade de conteúdo atrelado ao humor, né? Ao bom humor. E aí o podcast mesmo, ele foi criado faz um pouquinho mais de um ano. Foi em novembro de 2019 que a gente lançou o primeiro episódio. Então, não foi a primeira ideia nossa, né? O podcast. Primeiro a gente começou com o Facebook mesmo, depois a gente foi para o Instagram, e aí, bem depois que a gente resolveu cair no podcast. E aí agora a gente está com 20 e poucos episódios, um pouquinho mais de um ano de criação do episódio e aprendendo, né? E é interessante porque essa transição, né, eu imagino que também tem acompanhado um pouco das tendências aí das redes sociais. E uma coisa também que eu ia perguntar, Flávio, esse perfil mais cômico, ele é uma coisa muito difícil para quem tá começando, porque você se encontrar, né, você ser você mesmo, quando você tá divulgando a ciência, quando você tá falando com o público, é todo um processo que não é muito fácil. Não, é verdade. Não é fácil falar, até porque sempre tem, bom, tem os especialistas e tem os especialistas de internet, né? Então, qualquer publicação que você fizer, seja no Facebook, seja no Instagram, as duas redes que têm mais alcance, sempre vai ter alguém contestando, ou até fazendo críticas construtivas e tal, né? Mas aí o humor, eu acho que ele é um aliado, assim, nosso, né? Porque
até a maioria as publicações com maior engajamento nosso geralmente sempre tem uma pitada de humor, assim, né? Então, mesmo quando vou dar um exemplo aqui, a gente tem um quadro lá no Facebook, no Instagram, que chama Curiosidade Entomológica. Então, uma vez por semana, a Susan, que é a encarregada desse quadro aí, ela faz alguma publicação com alguma curiosidade sobre insetos e tal. E aí, na imagem, a gente sempre tenta pegar um meme ou criar um meme mesmo, fazer alguma coisa engraçada com o bicho em questão para chamar mais atenção, né? Então, a gente notou isso, que o humor, ele ajuda a divulgar mais. Por exemplo, o mesmo conteúdo, a gente já publicou 2 vezes. Uma vez com uma foto normal e uma vez com uma foto fazendo umas piadas ali, uma brincadeira e tal, né? E o alcance com a piada, com a brincadeira, foi muito maior, coisa de 2, 3 vezes maior, assim. Então a gente gosta, né, de ter esse perfil e é um aliado, assim, ajuda bastante, eu acho. Bacana. Fernando quiser complementar também, porque vocês também têm um perfil mais descontraído no desenvolver, né, os episódios. Assim, eu acabei que não falei um pouco como que surgiu essa história de podcast, né? Porque, assim, na verdade, eu consumo podcast desde 2008, 2009, assim. Nossa, das antigas, então, hein? Então, eu comprei, assim, com muito suor um iPod na época, que, inclusive, eu tenho, até hoje ele funciona aqui no Dex, como é que chama aquele negocinho que você coloca lá na caixinha de som? Mas, e o iPod, né, ele, para você, na época, você tinha que conectar ele no computador e ele sincronizava com um software que é o iTunes, né? Inclusive o nome podcast, né, é iPod Broadcast, né? Porque era uma coisa muito de nicho, era para quem tinha iPod, ouvir podcast. E nessa época eu curtia não, eu gosto muito ainda, uma banda chamada Rammstein, que é uma banda de metal industrial alemão. E eu tava muito fissurado, e aí eu falei, pô, eu quero aprender até um pouco de alemão. E como eu acabei achando um negócio que é o German Pod 101, que é eles têm um podcast, eles tinham um podcastzinho curto que ensinava umas coisinhas de alemão toda semana. E aí eu comecei a descobrir que era podcast, né? E aí eu conheci logo depois o Nerdcast. Ah, sim. Uhum. Famoso. E o Skeptic's Guide to the Universe, que é um podcast de divulgação científica americana, feito por o Stephen Novella, é um dos principais referências no ceticismo, né? Ele é cirurgião. Meu Deus, eu esqueço toda vez. O que é? Faz cirurgia no cérebro? Neurocirurgião? Neurocirurgião, E o cara é muito foda. Ele é editor do jornal de um jornal de medicina importante lá, Science-Based Medicine, alguma coisa assim. E aí eu fiquei, né? Eu sempre escrevi muito, eu tinha vários posts de blog, eu tinha um blog em inglês para arrecadar fundos para o meu projeto. Eu tenho uma pilha de caderno aqui que eu escrevia para os meus sobrinhos, agora eu escrevo para os meus filhos sobre aventuras de campo, tem vários textos de blog, já escrevi para o Eco e tal. Mas eu sentia que não tinha o impacto que eu queria, né? E aí eu ficava pensando, falei, poxa, por que ninguém faz um podcast maneiro, tipo o Nerdcast, mas falando de biologia de conservação e com uma pegada bacana também, tipo o Skeptic's Guide. Aí eu fiquei negócio, eu olhei para o lado, olhei para o outro, falei, pô, ninguém vai fazer, eu vou fazer. Eu tenho um monte de problema de dicção, né? Minha voz é igual de adolescente, eu falo fino, falo grosso. Não sou a melhor pessoa para fazer isso, mas é uma amiga minha, que inclusive é a Ângela Pelim, Gabriel. Conheço. Um grande beijo aí, Ângela. Ela fala, a melhor pessoa para fazer é a que faz, né? Então, aí eu resolvi fazer, né? E como eu sempre consumi muito podcast, eu sabia o que eu queria, assim, eu queria uma experiência de áudio legal, que
Lógico que no início a gente não sabe editar e tal, o áudio ficava uma merda, mas Apanha um pouco, né? aí foi melhorando, assim, a qualidade do áudio, a gente foi criando aprimorando esse formato, assim. Então, o lance do humor é que, assim, eu meio que liguei aí se você quiser botar porque eu sinto que uma coisa que restringe muito a gente, se tiver errado, nossa, e o que a gente faz ciência de ponta e tem que ficar citando. E aí eu falei, tá errado, a gente corrige, mas a ideia foi criar um movimento. Eu ia comentar que é muito isso, né? Quando a gente dá a cara pra bater, principalmente quando a gente vem da academia, eu acredito que esse receio, ele sempre acaba andando junto e isso acaba sendo bom e ruim ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, que bom que algumas pessoas vieram antes da gente pra mostrar que esse é um caminho possível na divulgação científica. Porque, se for pensar, o podcast em si, ele é uma ferramenta recente, é uma criança quase. Ele surgiu aí por volta dos anos 2000, né? Então, ainda tem muito a ser desenvolvido e eu vejo, assim, como um grande potencial. Pelo menos a gente não precisa explicar mais o que é podcast toda vez que a gente fala. O podcast, ele tem aquela cara de rádio AM, né? Não sei se vocês têm idade para ter ouvido rádio AM na roça, mas... que era aquele... Na minha época. Eu sou Zé do Armazém, manda um beijo pra Dona Maria, lembra de passar lá no fim do dia, sabe? Que era uma coisa muito intimista, assim, e era uma coisa muito mais do interior, né, a rádio AM. E hoje as rádios FM, basicamente, né, você tem nas grandes capitais e no interior é só a rádio evangélica, né? As igrejas compraram as rádios, tudo. E o podcast, ele meio que virou um programa de rádio on demand, né? Facilitou, né? Eu acredito. De streaming, onde você ouve o programa de rádio que você gosta a hora que você quer. E o lance do Spotify ter investido tanto, né, nos últimos 2 anos é que criou essa onda aí, eu acho, né? Eu ia comentar isso também, porque agora o Fernando comentou que houve podcast desde de 2008, 2009 ali. Naquela época, você tinha que entrar no site dos caras, né? Eram umas coisas muito específicas, assim, né? Hoje já... baixar MP3. Exato. Hoje já tem um monte de plataformas aí, você ouve onde você quiser, né? Até no YouTube e tal. Então é muito mais facilitado, né? Isso é bom, né? Porque alcança muito mais pessoas, né? Eu acho que uma questão que facilita muito é que você consegue juntar tudo junto, tudo numa mesma lista, que nem outras plataformas tão populares hoje de streaming, como, sei lá, Netflix, por exemplo. Já tá lá, você entra, tem um episódio novo, já tem a notificação e já vai. É muito mais fácil do que antigamente, né? E eu queria perguntar uma coisa aqui, sobre o objetivo de vocês, a missão. Quando vocês começaram e de hoje, qual é a missão de vocês? Mudou nesse caminho? Teve alguma reformulação? Como que foi essa questão? Vai lá, Flávio. Tá. Ó, missão é meio difícil responder isso, eu acho, mas a ideia sempre foi divulgar biologia mesmo, conversar sobre biologia. Eu sempre gostei muito de conversar sobre biologia, sobre zoologia, que é a minha parte preferida da biologia e tal. E hoje, acho que a missão também é um pouco tentar combater essa onda de negacionismo, né, de tanta gente negando a ciência, governos e veículos grandes negando a ciência aí. Então, acho que o nosso papel, não só como divulgador científico, mas como cientista mesmo, é esse hoje, né? E a gente está numa onda grande, né? Então, eu encaro meio dessa maneira, assim. E você comentou se mudou alguma coisa. Eu acho que hoje a gente falo da minha parte, assim, da biologismo, a gente leva um pouco mais a sério, assim, com mais seriedade. No começo, embora ainda tenha o lance do humor e tal, a gente, no começo era um pouco meio na brincadeira, assim, não sabia muito bem como conversar com os nossos seguidores, né? Não sabia muito bem como responder. Se um cara xingava a gente xingava o cara de volta. E E aí a gente começou a aprender a lidar melhor com isso e tal, de uma maneira mais, não sei se posso dizer profissional, mas
uma maneira mais madura, eu acho. Acho que mais isso, assim, que mudou de lá para cá, de 3 anos e pouquinho para cá, que foi quando a gente começou, né? Então, assim, como eu trabalho há muitos anos no terceiro setor e participo muito de plano de ação de espécies ameaçadas, e a gente tem essa coisa de construir planejamento estratégico, missão, visão e tararau. Então, se você entrar lá no site, a nossa missão a gente definiu que é comunicar ciência e conservação com humor e contação de histórias, apresentando a dimensão humana da pesquisa. Então, assim, para mim é basicamente isso, sabe? O que a gente quer e faz. Eu acho que o que mudou muito ao longo do tempo foi o formato, assim, algumas coisas que a gente foi fazendo, vendo o que dava certo, o que não dava e tal. Mas o formato das entrevistas que eu faço desde o primeiro episódio, né? E às vezes eu acho até que é uma coisa um pouco egoísta, assim, porque na verdade é um diferencial que é positivo, e por outro lado é tipo, eu não tô nem aí porque que as pessoas vão achar. O lance é que eu quero ouvir a história. Então, quando eu estou entrevistando alguém, eu não tenho absolutamente uma linha de pauta. É eu batendo um papo com a pessoa, assim, não importa quem é. Eu sentei na frente do Russell Mittermeier com o microfone e conversei com ele, assim. Então, assim, é porque eu tenho um real interesse pelo que a pessoa está falando. Eu realmente tenho muita curiosidade. Eu sempre, antes do podcast, quando eu encontrava com algum pesquisador mais sênior, né, assim, poxa, mas conta aí, como é que foi aquela vez, né, eu ouvi falar que você encontrou com a onça, ou quando, sabe, alguma aventura, né, a gente gosta de história, os seres humanos gostam de história, né, nós somos programados para isso. E quando eu era criança, né, meu avô não deixava a gente ver muita televisão, e a minha avó contava história pra gente todo dia, então, assim, eu sempre gostei muito disso. E todo mundo gosta, né, você pega a jornada do herói, né, pô, pega qualquer saga, Senhor dos Anéis, Star Wars, né, a Bíblia, qualquer coisa. São narrativas lindas, né, que chamam a nossa atenção, e todo mundo passou perrengue. Então, assim, dentro da nossa missão é mostrar isso, sabe, que ninguém nasceu pica das galáxias, sabe, que o grande pesquisador, lenda da conservação de hoje, ele comia miojo, sabe, comia sardinha enlatada com pão quando estava na graduação, sabe? E principalmente hoje que eu vejo assim, pessoal da graduação que às vezes precisa de um estímulo, né? E quem não precisa de um estímulo no meio do que a gente está vivendo, acaba trazendo um pouco de inspiração a essas histórias, né? Apresentando esse lado humano. Então eu não foco muito em números, em estatística, em quilômetros, hectares, e sabe, o lance mais é contar histórias e mostrar contextos, assim, porque eu sinto, eu criei esse personagem, né, quando eu escrevia alguns textos, tentando explicar para minha tia, que é a tia Cotinha, que na verdade ela chama Leia, mora em Carangola, trabalha em Itaú, o que a gente faz, né? E que é aquela tia do interior que todo mundo tem, que você vê uma vez por ano, né? Que você vai lá no Natal, no Réveillon, esse ano não vai, mas... Esperamos, né? Se eu conseguir explicar para minha tia, eu consigo explicar para qualquer um. Então, o nosso público-alvo é a minha tia. E eu realmente, na segunda-feira ou no domingo à tarde, eu ligo para ela e falo, e aí, tia, entendeu? Teve um episódio de Perrengues de Campo que a gente leu um e-mail e a menina falou, e tal. Aí eu remendei minha calça com silver tape e tal, e a gente passou batido. E aí eu liguei para minha tia, ela falou, eu não entendi o que é silver tape. E no episódio seguinte eu falei, galera, a minha tia não sabe o que é silver tape. A gente não pode falar as coisas e deixar sem explicar. Você tem um parâmetro aí, né? Um filtro. E é muito massa isso. Eu acho que esse negócio de não ter um roteiro... Quando eu crescer, eu quero ser igual você, Fernando, porque... eu acho... É só se interessar pelas pessoas, sabe? Quando eu falo do egoísmo, é que eu quero ouvir aquilo. O fato de estar gravando
eu me sinto privilegiado, que falar, agora eu tenho uma desculpa para chegar nessa pessoa e falar, cara, me conta das suas aventuras, da sua vida, sabe? Tem o tato da comunicação também, né? Você tem que saber se comunicar também com a pessoa, e isso é uma coisa que vocês do Desabraçando fazem super bem, né? O papo realmente flui como se estivesse na mesa de um bar ali, né? A gente nota que é um papo bem, bem tranquilo, assim, nada engessado, nada, né, muito arquitetado, assim. Isso eu acho que é uma das coisas, uns diferenciais, assim. Eu também tô nessa aí, quero chegar nesse nível um dia aí, que a gente sem roteiro não sai do lugar, não. Eu acredito que é muito de mineiro isso, viu, Fernando? Vocês têm uma facilidade, cara, de se comunicar, de falar com as pessoas, que eu fico impressionada. Mas então, sobre essa questão de roteiro, sabe a coisa que é alucinante que se não tiver um roteiro com cada vírgula, é o que bicho é esse, crianças? Ah, sei. É mais fácil fazer um episódio de 2 horas do que fazer um episódio de 10 minutos do que bicho é esse, criança. Imagino que o diálogo com criança deve ser uma coisa completamente diferente, né? Tipo, cara, eu tenho um priminho, antes da pandemia ele veio aqui e eu tava ensinando ele sobre suculenta. E tipo, eu fiquei abismado que eu expliquei pra ele como que era uma suculenta, tal, os tipos que tem, como identificar uma suculenta. E passou, sei lá, meses, eu expliquei assim, por cima, sabe? Meses depois ele ainda sabia, cara. Então imagina assim, a responsabilidade que você tem para falar com uma criança, que depois ela vai lembrar de tudo, cara, é muito grande. Eu ficaria com muito medo, assim, sabe? Mas é muito gratificante, assim, eu digo, para quem não sabe, o Que Bicho é Esse, Crianças é um podcast que a gente criou para crianças, onde a gente toca a vocalização do bicho, as crianças mandam as perguntas, né, e a gente responde, o mestre Fernando e a doutora Mirinha, mas foi interessante, porque, por exemplo, meu filho, eles estavam tendo umas atividades remotas, né, com a escolinha lá, meia horinha, e o professor de música estava lá numa atividade e agora eu vou tocar essa música, aí você vai ser o cavalinho, você vai ser a ovelha, você vai ser não sei o quê. Aí um amiguinho lá do meu filho pensou assim, eu não quero ser o cavalo, eu quero ser o cachorro do Mato Vinagre. Nossa. Isso aí pra mim já valeu ter criado um podcast. Sensacional. Realmente, prender a atenção de uma criança desse jeito é um desafio. Por isso, meus parabéns aí, Fernando, pelo spin-off. Obrigado. E uma outra coisa legal, trazendo aqui para esse crossover que a gente está fazendo, é quebrar um pouco a ideia de concorrência, né? Por mais que os 3 podcasts aqui sejam voltados para o mundo das ciências biológicas, meio ambiente, conservação, dificilmente, se a gente for olhar cada podcast, vai ter um episódio igual, falando as mesmas coisas, né? Eu vejo tudo como informações complementares e discussões super válidas que acabam sendo trazidas, né, para o público. Então, isso é fantástico. Eu concordo. Bem isso que você falou mesmo. Se o mesmo assunto com pessoas diferentes tem abordagens diferentes, tem uma conversa toda diferente, com um direcionamento todo diferente, né? Eu acho que é bem isso mesmo. A biologia é muito ampla, né? Você pode, desde o laboratório para o mato, para a sala de aula mesmo, né? Tem muita coisa para se conversar e diferentes abordagens para serem tomadas, né? É bem isso mesmo que você falou. E eu queria aproveitar para perguntar para vocês, né? Eu sei que os dois aí já entrevistaram bastante gente, tiveram contato, né, com pessoas diferentes, né, que pensam diferentes. E qual é a experiência mais marcante que vocês tiveram nesse mundo de podcasts, né? Qual a experiência mais marcante que vocês tiveram entrevistando alguém? Para mim, eu acho que foi entrevistar a Flávia Miranda. A Flávia Miranda, para quem não sabe, ela é a fundadora do Instituto Tamanduá. Ela é uma das principais referências sobre tamanduá no mundo, né? Ela
tipo, a maior especialista do mundo em Tamanduaí, tipo, ela tem um projeto muito grande no Pantanal há muitos anos, é uma das maiores especialistas em Xenartra, ela é incrível, assim. E quando eu entrevistei ela, né, eu desci aqui do escritório, sentei lá na cozinha com a minha esposa e eu fiquei um tempão, assim, sem chão, porque a história dela, assim, me marcou muito, assim, é uma história muito forte, sabe? Muito, muito bonita, né? Com muitos desafios. Me marcou muito. Para mim foi muito intenso gravar com ela, assim, porque foi. Eu não consigo ouvir, assim, os episódios, igual hoje eu tava ouvindo um episódio 50 que a gente fez, que é uma compilação que a gente chamou de melhores momentos. Na verdade, as coisas mais. As coisas. Momentos mais idiotas, sei lá. E eu consigo ouvir episódios de leitura de e-mail, consigo ouvir os episódios do Que Bicho é Esse, consigo ouvir episódios temáticos, mas os episódios de entrevista, para mim, são mais complicados, porque eles têm uma carga emocional muito grande. Mas a Flávia Miranda foi, assim, ela foi muito generosa, né, com tudo que ela dividiu com a gente, e a história dela foi muito desafiadora. Bom, eu fiquei uma tarde inteira, assim, muito. Eu não sei descrever, eu fiquei muito sem chão, sei lá, depois de gravar com ela, assim, porque foi muito intenso e muito bonito, assim, a história dela é um dia, né? E até me emociona um pouco falar dessa entrevista. É uma história que mexe, né? Uma pessoa com uma trajetória de vida tão, assim, diferenciada. Bom, da minha parte, eu acho que sempre os mais marcantes para mim, assim, costumam ser os mais recentes, assim. Até porque eu que faço a edição e tal, então eu acabo me envolvendo mais com o episódio, assim, né? Mas. Mas assim, eu acho que são muitos episódios. A gente não tem tanto tempo de podcast, né? Um pouco mais de um ano, mas são vários episódios bem legais, assim. Eu sempre prefiro os que têm convidados, né? Embora eu gosto bastante dos que a gente faz sem convidados, que é só os apresentadores e tal. Mas eu acho que o convidado ele sempre traz uma carga, assim, um conhecimento que a gente não tem, até por isso a gente chama, né? A gente escolhe algum tema e procura um convidado, ou até o contrário, né? Vê o convidado e adapta o tema do episódio para ele, né? Mas um que eu gostei bastante, que é mais recente, é um dos últimos, foi um que a gente entrevistou a professora Cíntia Matiusi. Ela foi minha professora na graduação. A gente já entrevistou 2 professores no podcast da nossa faculdade, né? E ela falou sobre microbiologia de alimentos, que honestamente é um termo que eu normalmente não me interessaria tanto, mas foi um podcast incrível, assim, um episódio incrível, na minha opinião, né? Pelo tanto de curiosidade que ela trouxe, tanto de coisa que a gente não faz ideia do que acontece, e a gente até começou a enxergar algumas coisas do cotidiano de outra maneira depois desse episódio, a gente da página, né, dos apresentadores, e ela conversa super bem e tal, como o Fernando falou, assim, que gente que gosta de contar história, tal, que gosta de bater papo. Um episódio que se eu não freasse ela ali, ela estava até hoje falando ali. Assim que é bom. E ela adora conversar, tal, tanto que no episódio a gente tinha muito mais. Tranquilo. E assim, no roteiro que a gente criou para o episódio, tinha vários outros temas para serem abordados, mas não deu tempo, né? Falei, melhor a gente parar e marcar um outro episódio mais para frente, porque senão ia dar 4 horas de gravação ali, tranquilamente com ela. Então, acho que tem muitos outros muito bons também, mas acho que esse é um dos que eu mais gosto, assim. Ativou algumas memórias aqui em mim sobre nomes marcantes que acabaram me influenciando, né? Eu lembrei de quando eu era menor, que, por exemplo, chegava da escola, e eu lembro que naquela época eu
ligava a TV Escola, e talvez vocês deem risada, mas estava passando Cosmos Imagina. e eu pirava naquele seriado, né? E eu comecei a pensar que, tipo, cara, como que. Quais foram os nomes que marcaram assim, sabe? Tipo, teve o Carl Sagan, eu posso falar do Marcelo Gleiser, que é um físico aqui do brasileiro, né? Clássico. Que desde, sei lá, bastante tempo atrás, eles já estavam nessa de fazer divulgação científica. E vocês têm algum nome assim, alguém que te inspirou? Seja, tipo, na divulgação científica em si, que te empurraram para esse lado, que talvez, assim, talvez eu poderia fazer alguma coisa parecida. Ou no podcast mesmo, alguém, tipo, vocês já meio que tocaram nisso, né? Mas se aprofundem mais, tipo, esse modelo de podcast, eu acho que dá certo aqui. Bom, você citou o Carl Sagan, perfeito, para mim, é um puta exemplo de divulgador científico. Não sei nem por que você falou de dar risada, porque pô, adoro Cosmos, gosto muito e tal. O Carl Sagan é um exemplo master, assim, né? Então, com certeza, colocaria ele, assim, como divulgador científico, sem dúvida, colocaria o Carl Sagan. E mais recente, assim, mesmo antes da pandemia, eu acompanhava já o Átila Yamarino, né? Porque, bom, dispensa apresentações, né? Um cara que tem o dom da comunicação e dá para confiar Nossa, no eu também. que ele tem para falar, né? E aí, falando de podcasts em si, eu gosto muito do Alô Ciência, tem o Dragões de Garagem também, que é muito bom. E não é porque o Fernando está presente, não, mas o Desabraçando é um dos que eu mais ouço aqui. Falaria mesmo que tivesse ausente. Tietes, né? De biologia, de meio ambiente, de ciência, é um dos que eu mais tenho ouvido ultimamente e tal. Até já mandei uma mensagem uma vez, comentei daquele episódio do Gambarini, né? Para Pode mim é o meu crer. preferido aquele. Achei sensacional O aquele Gabriel é muito episódio. figura. Acho que é isso. Então, no meu caso, quando eu era criança, passava, né, TV preto e branco, TV Manchete ou Bandeirante, não sei, passava o Já Custou na Amazônia. E aquilo, eu fiquei, nossa, que legal. E em 1986 passou o cometa Halley. E isso, naquela época, todo mundo voltou os olhos para o céu, né? E falava muito sobre isso, e ciência ficou um negócio bem em voga, astronomia e tal. E o meu primeiro contato com o Carl Sagan foi com, né, que obviamente acho que foi a grande inspiração da maioria de nós. E, na verdade, não foi muito positiva, porque eu era muito criança quando eu assisti alguma coisa do Cosmos, né, que TV aberta e tal. E falando que a Terra ia acabar, que o Sol ia deixar de existir em alguns bilhões de anos. Eu ficava, oh meu Deus, o que vai ser do planeta? Vai acabar tudo. Porque eu não tinha noção de tempo e espaço, né? Fiquei super impressionado com aquilo e tal. E, na verdade, o primeiro livro do Carl Sagan que eu li foi O Contato, muito influenciado pelo filme, né? Com a maravilhosa Jude Foster. E eu li o livro, achei, porra, que livro fantástico. E aí eu comecei a ler muito, eu li O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Aí eu já fui para graduação, aí comecei a ler li o Gênio Egoísta. Aí eu comecei a consumir muito Stephen Jay Gould, Richard Dawkins, os próprios livros do Carl Sagan, né? Que na época nem era tão fácil de conseguir comprar no Brasil. Mas assim, o que eu vejo que tem um grande shift na divulgação científica no país, e eu acho que muitas pessoas às vezes não fazem essa ponte, é Alexandre Ottoni, o jovem nerd, né, do Nerdcast. Ele é um dos maiores responsáveis pelo crescimento da divulgação científica no país. Na verdade, o Átila é o que ele é hoje em termos de visibilidade, porque o Alexandre Ottoni queria fazer episódios, né, voltados para ciência, né, tipo, explicando ciência de super-herói e tal, e eles criaram o Nerdologia e convidaram o Átila.
né? E inicialmente o Átila estava, não lembro se era no doutorado ou no pós-doc, e ele gravava dos Estados Unidos, né? Então, se você pegar os primeiros Nerdologias, não tem, o Átila não aparece, é só a voz dele. E isso foi o Alexandre Ottoni, muito mais, né, do que o Nerdcast em si, né? O Alexandre Ottoni, ele é um grande fã do Carl Sagan, adora ciência, ele fez uma entrevista agora com o Neil deGrasse Tyson, é um grande entusiasta de ciência, e eles criaram Nerdologia, e o Átila ganhou muita visibilidade por conta do Nerdologia, e hoje a gente vê aí, né, o grande a voz que se tornou o Átila, né, hoje para divulgação científica, trazendo luz nesse retorno à Idade Média que a gente está vivendo. Sem dúvida nenhuma, o Átila é uma grande inspiração para todos nós, mas o que me influenciou muito foi o Skeptic's Guide to the Universe, né? Uns caras super nerds, e eles são, né, as principais lideranças hoje no movimento cético, né? Que, em português fica estranho, né? Movimento cético, mas é o movimento contra a pseudociência, né? Um cara muito, muito diferenciado. A Cara Santamaria também, que é uma jornalista de ciência que faz parte do Skeptic's Guide. E eu diria até que o Que Bicho é Esse? A gente praticamente copiou do Skeptic's Guide to the Universe. Foi inspirado, vai. Porque eles têm um quadro que chama Who's That Noisy? Eles tocam um barulho, só que é um barulho louco, assim, de qualquer coisa, máquina, e as pessoas tentam adivinhar o que é. E aí, no fim, a gente fez o Que Bicho é Esse? A gente fez o Que Bicho é Esse? Muito inspirado pelo Skeptic's Guide, assim. E essa galera aí, Richard Dawkins, Stephen Jay Gould, Carl Sagan, Alexandre Ottoni, Átila Yamarino. Hoje eu tenho o prazer de trocar ideia com meu amigo Hugo Fernandes, que hoje também é uma grande referência aí na divulgação científica, né? A gente começou a trocar ideia, ele tinha 6 mil seguidores no Instagram. E hoje a gente está vendo aí, né? E cara bacana, diferenciado. Hoje ele já está no status de celebridade aí da divulgação científica também. Tá na Globo já. Já está em outro patamar também. E é interessante porque a gente teve um panorama diferente, né? Pessoas que inspiraram a gente vão ser diferentes do que as pessoas que vão inspirar essa próxima geração, né? Que decidir fazer a divulgação científica. Principalmente porque agora a gente está vendo uma crescente, um marco quase de divulgação científica, agora no século XXI mesmo, né? E isso é interessante porque em alguns lugares do mundo a gente observa que o podcast está se tornando, inclusive, não só uma ferramenta para você incluir as pessoas, tanto quem produz quanto quem ouve, quem consome, né, esses podcasts, mas também uma ferramenta de profissão. E aqui no Brasil essa ideia ainda ela não é muito difundida, né? A maioria dos podcasts ainda tem que lutar muito para conseguir se manter, conseguir verba. E eu não sei, assim, vocês enxergam que aqui no Brasil é possível a gente ter um movimento na direção de profissionalizar o podcast, essa ferramenta? Como aconteceu com os YouTubers, por exemplo? Então, eu vejo e eu acho uma grande sacanagem. Galera, segurem a ansiedade. Eu sei que o papo tá bom e que vocês estão curiosos para saber a resposta dessa pergunta, mas, felizmente ou infelizmente, o resultado desse crossover aí vai ser só no próximo mês. Nós não nos matem, mas assim como o filme dos Avengers, a gente acabou decidindo dividir em 2 partes esse episódio. Para deixar vocês curiosos, jamais. É que tudo é parcelado, né, Gabi? Pois é, reza a lenda, né? E queríamos aproveitar para desejar a vocês boas festas, sem aglomerações e sem coronavírus, né, galera? Aguentem as vacinas aí. Sim, pessoal, a gente tá quase vencendo essa luta, mas a gente não pode abaixar a guarda, né? Então, vamos seguir forte, vamos seguir cuidando da gente e
Compartilhem esse episódio com os seus amigos, com os crush, com as crush, com todo mundo que vocês gostam. E até o próximo episódio. Até lá, né? Por hoje é só, então, galera. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada.